Fala, viajantes! Bem-vindos a mais uma viagem do Viagem de Cofrinho. A gente começa hoje mais um vlog, mais um destino que a gente quer trazer aqui pra vocês. A gente ainda não vai contar qual é o destino da vez, mas ele é muito diferente do que a gente está acostumado a fazer. A gente está acostumado muito a pegar o nosso passaporte, pegar um avião e se preparar para ir para o aeroporto e viajar, mas dessa vez não vai ser assim. Quem conhece a gente sabe que a gente estava com um planejamento muito legal para esse ano, para esse final de ano. A gente tinha algumas viagens marcadas, inclusive perdemos algumas passagens por conta do coronavírus, né? Todo mundo sabe aí o problema que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo. Hoje é dia 1º de julho, amor? 2 de agosto. Dia 2 de agosto e chegou uma encomenda pra gente muito legal aqui e a gente vai mostrar pra vocês. Thiago está super empolgado, virou o bebê da vida dele e vou mostrar pra vocês agora o que que é. Então, pessoal, esse mês que a Laura falou, a gente vai fazer uma viagem um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente recentemente conseguiu trocar de carro, a gente pegou um carro 4x4, velhinho já, tá de 2005. Para de falar mal dele que ele é lindo. Mas o carro a gente gostou muito do carro, a gente gostou desse mundo 4x4. E então a gente vai fazer uma viagem agora de carro. Acompanha a gente aí para saber para onde a gente vai. Mas a gente o carro tá com a suspensão ruinzinha, baleada, eu tô fazendo revisões no carro. E como a gente vai fazer uma viagem agora para um lugar que judia um pouco do carro... É nossa primeira dica para eles, né? Uma dica de destino. Judia bastante do carro. Esse lugar, todo mundo fala, pelo que a gente tem pesquisado, judia bastante do carro. Então, como eu já tinha que fazer a troca do amortecedor mesmo, da suspensão, eu aproveitei e botei um pouquinho melhor para o carro poder aguentar, porque o pessoal fala que machuca muito a suspensão. Vão adivinhando aí para onde que a gente vai. Então, entendedores entenderão. Diz que judia muito a suspensão. Então eu pesquisei para saber qual era a melhor suspensão, qual é o melhor tipo de suspensão. E todo mundo me recomendou essa. Só botar aqui, ó, o adesivinho. É da Off-Shox, né? Ele vem de onde? Eles são de São Paulo, é brasileiro até isso, mas eles são muito bons. Inclusive eles ganharam várias vezes o Rally Dakar aqui no Brasil. E eles são muito conceituados. Quem conhece esse mundo de 4x4 vai falar que eles são os melhores mesmo. Então... Inclusive, a gente conheceu um rapaz que compra muita coisa nos Estados Unidos e quando a gente falou que estava colocando esse amortecedor aqui no carro, ele falou, nossa, eles são muito bons mesmo, não sei o quê. Então, assim, por mais que ele coloque até coisa importada no carro dele, ele reconhece que só coloque peças importadas. É um rapaz que mexe muito, gasta muito dinheiro nesse meio. E ele mesmo falou que essa brasileira, ele não abre mão. Então, assim, super recomendamos. Quer dizer, a gente tá ali na caixa, né? A gente ainda não sabe. Mas, assim, foi super bem recomendado. Pesquisou. Então, a gente tá trocando a suspensão. E a gente vai acabar... Eu tô trocando a suspensão e vou fazer um lift no carro também. A gente tá com uma Pajero TR4, 2004, na verdade. Ela veio crua de fábrica, não tem nenhuma modificação. O dono anterior não mexeu em nada, O dono anterior não mexeu. Então a gente está fazendo essa modificação agora. A gente vai trocar o kit de suspensão e botar um lift de 2 polegadas. Explica o que é o lift. O que é o lift? Como a gente pode fazer, acabar fazendo trilha, essas coisas, você aumenta a distância do carro para a roda. Então você consegue passar em obstáculos maiores se você passar numa pedra, ou se você ficar atolado num buraco, você consegue ter um jogo melhor para passar nesses lugares. Passar em águas mais profundas também, né? Isso é importante para não afogar o carro. Afogar que fala, amor? Explica aí. Não vamos entrar nesse mérito agora, depois eu explico. Mas não é afogar, não. Então, essas aqui são as molas traseiras do carro. Elas são reforçadas e elas são maiores que a normal também, por causa do lift. Esse aqui é o jogo de suspensão dianteiro. Tá vendo? Vou abrir um aqui pra vocês verem. Vou abrir o traseiro. Eles são bem pesados. Eles são bem brutos mesmo. E esse daqui é o jogo de suspensão traseira.
Vem os parafusinhos ali dentro, não sei nem se você chegou a ver, ó. Sei, esses parafusos são que prende o traseiro no carro. Bem Então, legal que pessoal, eles já mandam tudo completinho, né? Então, pessoal, vamos lá. O jogo dianteiro é o kit da Off-Shox FX5 e o jogo traseiro é o kit FX7. O que acontece? Eu ia comprar até o FX5, mas quando eu falei com o pessoal lá da Off-Shox, eles têm um serviço de customização personalizado para o cliente. Você, quando vai fazer uma compra, o atendedor fala com você, né? O atendedor não. Atendente, amor. Ai, meu Deus. Gente. Ele fala com você e vai perguntar algumas coisas sobre o seu carro, perguntar o que você vai fazer, para onde você vai. É bem personalizado, né? E como eu falei com eles, quando eu falei pra Antia, eu ia comprar 12 FX5 para trazer para dianteira. Ele me indicou o seguinte, ele falou, gente, cara, para esse lugar que você tá indo, ele judia muito da suspensão. Eu indico você botar o FX7 na traseira. E a diferença do kit era R$600. Qual é a diferença desses aqui? O problema da suspensão é o seguinte, quando ela trabalha muito, eles chamam de costela. Outra dica para quem já tá ligado dica aí. 2, a gente tá dando muita dica, Tem amor. muita costela no lugar que a gente vai. O que é costela? É aqueles alto e baixo, um monte um atrás do outro. Quando você passa muito numa dessa seguida, o amortecedor ele trabalha como, né? Eu não vou fazer aqui agora que isso tá pesado pra cacete. Ele vai você falou que não pode fazer. Ele vai subir e descer aqui para amortecer o impacto. E o que acontece? Quando ele faz muito isso, o líquido que resfria aqui, ele vai esquentando e ele acaba perdendo, quando ele esquenta muito, ele acaba perdendo a propriedade de lubrificar e amortecer a pancada. Esses amortecedores, os 4, ele tem nitrogênio aqui dentro, líquido, para poder absorver o impacto, ou seja, ele já esquenta bem menos. E esse daqui, a diferença principal, ele tem uma carga a mais aqui, tá vendo? Isso aqui é uma coisa de a mais de nitrogênio. E tenho quase certeza que é nitrogênio, gente. Eu posso estar falando, posso estar me enganando. Se eu tiver, eu vou botar corrigido aqui o que é, mas eu tenho 90% que é nitrogênio. E aqui ele tem uma carga a mais. Ou seja, ele demora muito mais para poder esquentar e perder propriedade de absorção do que o outro. Então vem 2 líquidos? Não, é o mesmo, mas ele vem bem mais aqui. Então é só nitrogênio? Aqui dentro sim. Mas você não falou que tinha um líquido que esquenta e aí tem o nitrogênio? Ele esquenta, amor, conforme o atrito. O nitrogênio? É o nitrogênio. Amor, qualquer coisa esquenta com atrito. Desculpa, gente, eu tô aprendendo isso agora. Então, gente, vamos lá, vou repetir. O líquido aqui dentro é só nitrogênio. Ele esquenta no atrito, no movimento aqui de subir e descer do amortecedor. Mas isso não é bom, ele esquenta por consequência. Ele, quando esquenta, ele perde a propriedade dele. Como aqui ele vem bem mais, ele demora muito mais a esquentar. Então ele demora muito mais a perder a sua propriedade também de amortecer. Então você pediu um mais forte pra ele aguentar mais a pancada. Sim, ele me recomendou isso. Ele falou, como você vai para esse lugar, que eu não vou falar pra onde eu recomendo você botar esse kit FX7, porque ele vai aguentar muito mais. Se você tiver um 4x4, né? Porque... um 4. Então, na verdade, esse lugar que a gente vai... Pode Terceira dica, né? Terceira dica. Pode ir de qualquer carro, dá pra ir com carro normal. Só que o ideal é você ter um 4x4, né? Porque eles são carros mais brutos e porque também você não corre risco de ficar atolado, né? Gente, mas lembrando que a gente tá fazendo isso porque a gente não quer fazer só uma viagem. Não é essa a nossa ideia. A ideia não é ficar só nessa, né? A ideia é que essa seja a nossa primeira, mas nós já temos alguns planejamentos, isso. Né? Então, e dentro mesmo do estado. Esse é fora do nosso estado. Terceira dica aí que eu tô dando pra vocês. Então, a gente vai andar um pouco. E assim, a nossa suspensão do carro já está ruim. Então, a gente não tá, assim, trocando uma coisa que tá boa, nem nada assim. Inclusive, a gente aguardou, né, amor? Você tá aguardando há um tempo que você tinha que trocar mesmo a suspensão e os pneus. Que quando a gente comprou o carro, já sabia que ia ter que fazer essa modificação que o próprio o dono antigo, né, tinha avisado a gente que ia precisar fazer. A gente deu sorte, quando a gente pegou esse carro, a gente pegou de um conhecido do meu sogro. E assim, o cara foi super honesto, ele falou os problemas que o carro tinha. Então assim, a gente pegou um carro
pagou mais barato do que ele tá valendo, mas ciente de que ele já veio com alguns problemas. Então, assim, foi uma decisão mais do Thiago, vou ser bem sincera, mas que ele que pesquisou, ele tomou a frente disso. Então, ele viu toda essa questão de valores, de o que era melhor, né? Querendo viver nesse meio. A gente, inclusive, tá fazendo processo para entrar num Jeep Club, né? Aqui perto aqui da nossa cidade. A gente tá fazendo trilha com eles, tá fazendo algumas coisas. Nós já fomos, o quê? Com eles 2 vezes? 2 vezes. Não. Duas. Foram 2 cursos que a gente fez. Não, mas a gente fez um curso, mas não foi trilha. Então, mas aí a gente fez uma trilha. Não, a gente fez um encontro. Um encontro. Um encontro Que a gente fez. Então, a gente também pode trazer isso aqui pra vocês, se vocês quiserem. Pessoal, então fica aí, acompanha a gente vai mostrar agora, vai fugir um pouco da nossa rotina. Talvez a gente vai botar isso só no Instagram, a gente não sabe nem onde vai botar isso ainda. Que é uma diário diferente agora. Que não é só sobre viagem internacional. Vai pro YouTube! Então o Bárbara falou que já decidiu pro YouTube. Agora, só uma dica, pessoal. Se vocês forem fazer essas viagens de carro, se for fazer alguma coisa de trilha, alguma coisa assim, nunca vão sozinho, porque tem o risco de você ficar atolado, o risco de acontecer alguma coisa e você não ter algum socorro. Então tente pelo menos ir com mais um carro, né, para vocês poderem se ajudar. Eu acho que é importante também falar que de preparação, né? O mais importante aqui que a gente quis trazer é a preparação para uma viagem, que é uma viagem sempre muito legal, é muito divertido, só que a gente sempre frisa, né, para todo mundo quando pede ajuda pra gente, ou então das nossas viagens, que a gente gosta muito de se preparar, para evitar qualquer perrengue em viagem. É um fato inevitável. Inevitável. Vai acontecer. Você preparado financeiramente, psicologicamente, vai acontecer. Se a viagem for boa, vai ter algum perrengue em algum momento. Vai ter algum perrengue. Mas assim, a gente evita ao máximo, a gente se prepara ao máximo para evitar perrengues que tenham a ver com a nossa segurança, a nossa integridade física. E mais com isso, né? Então, a gente gosta de aproveitar. Não é passar perrengue. Imagina, a gente tá no meio lá da viagem, assim, num lugar mais deserto e não tem nada em volta. Quebra o carro. Quebra a suspensão. Quebra a suspensão. Então, não tem o que fazer. Vai ter que andar com a suspensão quebrada e acabou a viagem, né? Tem que voltar devagarinho e tem que voltar. E acabou a viagem. Ou seja, dinheiro gasto, emocional gasto, deteriorado. É uma expectativa que é gerada e que não é realizada. Então, assim, a gente preza para que esse tipo de coisa não aconteça. Então, mas assim, essa é só uma dica, né, que a gente dá sempre. Prepare, estude sobre o local que você está indo, não vá em cima da hora, não vá sem pensar direito. A não ser que você conheça o local já, né? Exatamente, a não ser que você já conheça, ou que você conheça pessoas nesse local que vão te ajudar, que vão te auxiliar em tudo. Mas se você está indo pela primeira vez para um local completamente desconhecido, sem ninguém para te ajudar, é sempre importante você se preparar e estudar sobre esse local. A gente nem tava pensando em gravar, eu tô aqui, ó, de calça legging, a gente tá todo mulambento, você vê que o Thiago tá até de roupa de casa, mas a gente também não tava esperando receber hoje, foi uma ideia que surgiu aqui agora. Eu tava ansioso. E a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, que a gente já falou demais. Então é isso, não esquece de se inscrever aqui no canal. Dá o like aí, acompanha a gente nessa nova viagem. E espere os próximos vídeos para você ver a continuidade, né, desses preparativos, para entender também por onde a gente vai e também acompanhar os nossos vlogs durante a viagem. Vai acompanhar nosso diário aí de bordo aí. Tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!